combustível, no mínimo teve uns 15 pedágios, né? Deve ter um lanche no caminho. Essas despesas o tribunal não vai proibir em nenhum momento. Estivemos no evento na Câmara Municipal de Taquaritinga para conhecer as posições do Tribunal de Contas. Agora, aqui em Taquaritinga, vamos ver aqui, quantos vereadores estão presentes aqui, por favor? Levante a mão. Vereadores. Vereadores. Geral. Não, do mundo. Ó, nós estamos vendo aqui, numa plateia, eu acho que de 100 pessoas. 35 cidades. 35 cidades, de 100 pessoas, eu estou encontrando aqui 30 vereadores, 40 vereadores, 50, vamos exagerar. 35 cidades. 16 Todos presidentes de Câmara. estão presentes. 16. É um bom número. Se eu multiplicar 35 por 9, que é o número mínimo de vereadores, eu teria aqui 300 vereadores. Como é em Taquaritinga, vieram só os senhores. Se fosse em Fortaleza, não tinha lugar. Aí a prestação de contas bate no Tribunal de Contas e eu vejo lá 17 vereadores em Fortaleza de domingo a domingo. Uns com a titular, outros com a reserva. E às vezes a sogra. Tudo isso no pacote. Aí quer que o tribunal seja generoso. A nota é desse tamanho. Ou seja, o que nós queremos no gasto público? Modicidade. Ah, mas lá em Fortaleza o evento era importante. Lá em Fortaleza vai 3. Quando for em Curitiba vão outros 3. Quando for em Porto Alegre vai outros 3. Politicamente vamos nos compor. E todo mundo vai em todos os eventos. Quando voltar, senta aqui e conta o que aconteceu em Fortaleza, conta o que aconteceu em Curitiba, seja o multiplicador do conhecimento obtido. E graças a Deus que os nossos vereadores não foram pegos lá do outro lado da Argentina, lá do Paraguai, fazendo compra, hein? Esqueceram até de pegar o certificado que era geladíssimo. Não é como esse que o Miziaia está entregando hoje aí, que ele é verdadeiro. Então, para que os senhores tenham uma ideia, essas são as causas determinantes da rejeição de conta de Câmara Municipal. Um presidente de Câmara fica inelegível por conta disso. O que eu não acho razoável. E que nós não temos nenhum interesse em que isso aconteça. Por isso que nós estamos insistindo. Eu sei que todo mundo na vida depende de uma coisa chamada dinheiro. Mas tem certas situações em que esse dinheiro está limitado ao atendimento de algumas regras. E é essas regras que eu estou me referindo aqui e que devem ser observadas. Eu estou contra ou estou a favor das vereanças? Eu acho de uma importância transcendental o vereador, porque é ele que passa pela rua, é ele que vê o que está acontecendo, é ele que pode chegar aqui, tem voz para dizer que o prefeito está agindo mal na cidade e que uma rua está esburacada e que tem necessidade de fazer uma ponte. A importância do vereador é enorme. Então, ela não pode se desmanchar nesse pequeno detalhe de querer resolver as coisas com os fatos remuneratórios. Por exemplo, eu e o Miziara, nós concordamos com tudo que falamos. E ele sabe bem o que eu quero dizer, ele sendo o líder máximo dos vereadores no Estado de São Paulo, e com muita justiça eu digo isso, porque é um homem empenhado na Casa Municipalista. Nós estamos aí às vésperas do aumento do número de cadeiras nas vereanças. Outro dia eu fui mal interpretado em Lins, disseram que ele é contra o aumento do número de cadeiras. Não é que eu sou contra, é que para ter um aumento de número de cadeiras no Legislativo, como a Constituição está garantindo que seja, vai ser necessário ajustar o orçamento. Porque vocês não podem esquecer que as câmaras municipais só podem gastar 70% do que tem para gastar com folha de pagamento. Esse limite, se não for observado,
vai criar um problema, vai causar uma determinante de rejeição. O Misiara tem uma tese que passo a ver com muita simpatia. Entra vereador, sai assessor. Ou seja, corta o quadro de pessoal. Mas você é contra isso? Não, não sou contra. A Constituição fala como se controla a despesa. E uma delas é cortando pessoal. E data vênia, com todo respeito, existe um número exagerado de cargos de assessoria em câmaras cujo porte não recomenda-se exista. Existe Câmara com 9 vereadores e 18 assessor parlamentar. Não existe produção legislativa para isso. Isso, na verdade, acaba dando margem a entender que nós estamos tratando isso como se fosse um empreguismo, o que não é bom para a vereança. Os quadros de pessoal efetivos das câmaras municipais estão cada vez menores. A estrutura básica, aquele cidadão que toca a Câmara Municipal, os cargos são pequenos, mas os cargos de livre provimento, e para funções que às vezes não são as correspondentes aos cargos de livre provimento, e o funcionário que preenche nem tem os requisitos para preencher, não estão sendo observados pelas câmaras municipais. Esse é um outro problema que o tribunal está vendo de perto. Uma proliferação razoável de cargos em comissão em detrimento de um quadro permanente de funcionários. Ou seja, agora com a chegada de novos vereadores, os limites da despesa devem estar acomodados para que os novos vereadores possam, porque diminuiu de 8 para 7, e vem mais gente, o limite dos 70% fica batendo na trave. Porque a vereança tem outras obrigações, tem luz, tem água, tem encargos, enfim, existem outras obrigações a serem promovidas pelo Legislativo. E se a Câmara Municipal atuar dentro de um comportamento de controle, de equilíbrio entre receita e despesa, é bem provável que ao final do ano o Legislativo possa devolver dinheiro para o Executivo. E pode devolver dinheiro para o Executivo dizendo: vou devolver desde que seja utilizado nisso aqui. Sabe como faz isso? No início do ano faz uma lei dizendo, no caso da existência de dotação orçamentária a ser restituída para o Executivo, a restituição será feita se for construída uma ponte, uma escola, uma ambulância. Se isto virar lei no município, não há quem possa impedir que isso seja feito. Manda. Agora sim. Garrafa de cerveja é mais fácil. Dá licença. Eu sou presidente da Câmara lá do município de Ariranha e fazia 2 anos que não havia devolução. Porque o anterior presidente conseguia gastar todo o orçamento. O ano passado, no meio do ano, eu já tinha 100 mil reais de sobra, que não ia ter onde eu gastar, porque eu não via onde gastar isso. E eu fiz uma devolução. No final do ano, mais 100 mil. Essa semana, a oposição soltou uma matéria dizendo que eu sou um má administrador e que aquele dinheiro não podia ser devolvido porque não tinha onde ser gasto. Que eu não podia nem dizer onde podia gastar esse dinheiro. Então eu estou tomando pancada em cima de devolução de dinheiro. Então você diz na matéria que eu disse que você é um presidente que agiu como manda a consciência do homem público. Pode pôr essa frase como dita por mim. Eu assumo a paternidade. Veja, o Tribunal de Contas, aí vem o lado pedagógico do tribunal. Porque isso que você está me relatando significava o seguinte: existia uma dotação, e essa dotação quase sempre era maior do que eu precisava. Mas por que isso? Para eu poder acomodar os 70% da folha de pagamento. Isso foi uma coisa que no início surgiu e realmente... E aí se tinha a ideia do seguinte: vamos gastar o dinheiro para poder ter os 70 aqui dentro. O tribunal deliberou dizendo o seguinte: se você tiver a dotação e não gastar, nós consideramos que ela foi gasta
para efeito dos 70%. Ou seja, nós não tiramos esse valor da base de cálculo. Você devolveu, mas para efeitos de cálculo, de limite, é como se você tivesse gasto. Só que você não gastou para não estragar. Você preferiu, evidentemente, fazer com que esse dinheiro tivesse um uso melhor para a coletividade, o que é um procedimento que qualquer legislativo deve adotar nessa circunstância. Porque, na verdade, aí não é legislativo nem município, e nem prefeitura, é o município. E por que eu disse da lei? Porque no início da legislatura se estabelece, olha, se houver sobra de dotação, nós vamos devolver para a prefeitura, desde que seja investido em tais e tais programas sociais. Pronto, é uma contribuição inestimável do legislativo. Ou seja, é muito fácil compreender isso. Agora, existem aqueles que são os mal intencionados, que não estão aqui presentes, que não ouviram esse recado, que vão imaginar que isso é uma invenção sua, né? E não é uma invenção sua, é de alguém que não está comprometido com o interesse público. Eu não vou me alongar mais, prometo que fico para as perguntas que serão apresentadas, porque o Flávio vai dar uma aula agora que eu quero ouvir. Quero dizer a vocês que eu tive muita alegria, muita satisfação, viu, doutor Paulo Delgado, de estar aqui.